E aí, people, tudo bem com vocês? Semana passada a gente fez esses exercícios aqui, né, dos family members. E hoje a gente vai continuar fazendo a nossa revisão do livro 1, que é com prepositions of places, ok? Então aqui, prepositions of places, tá? Where's the book? The book is... E o que são esses prepositions of places, guys? São preposições de lugar, ou seja, são expressões que a gente usa para indicar a posição de alguma coisa ou de alguma pessoa, ok? Muito bem. As prepositions of place que a gente tem, as mais comuns, né, são on, next to, under, in front of, in e behind, tá? Então eu vou falar na ordem aqui pra vocês. On significa sobre, tá? Ou seja, quando alguma coisa tá em cima. Por exemplo, assim, quando eu tô com o livro, que é o nosso objeto de referência, em cima da mesa. It's on the table. E por que a gente fala on? Porque ele tá sobre a superfície da mesa, ele tá tocando a superfície da mesa, tá? O segundo é next to. Next to é próximo a. Então, ele tá perto do objeto ou do local em questão. Under é embaixo. E esse embaixo aqui, gente, é quando você está tocando também, tá? Então, por exemplo, se eu falar que o livro está embaixo da mesa, ele tá literalmente embaixo, tocando a mesa em algum local. In front of é em frente a, na frente de, tá? Então, por exemplo, se eu tô de frente para alguma... Eu tô de frente com o espelho aqui nesse momento, inclusive. Então, I am in front of the mirror. In é dentro. Então, qualquer coisa que seja dentro de outra, in. E por último, temos o behind, que é atrás, ok? Aqui, vocês vão fazer esse exercício pra mim e vão falar pra mim aonde está cada um dos objetos que estão sendo perguntados, tá? Então vamos lá. Where is the paper basket? Paper basket é a cesta de papel, tá? A segunda. Where is the TV set? Ou seja, a TV. A 3. Where is the lamp? Ou seja, a lâmpada, ou a luminária, abajur, ou como vocês chamem. Where is the paper trash? Aqui é o lixo de papel, hein? Where is the sound equipment? Aonde está o equipamento de som? E por último, where is the DVD equipment? Só para constar, tá? Paper basket é a cesta onde a gente vai jogar o papel. Paper trash é o lixo feito de papel, tá? Para vocês entenderem a diferença de um e de outro aí. Muito bem. Aqui, a gente teria que fazer juntos, mas como não tem como, né? Vocês vão criar perguntas e respostas falando sobre as coisas que tenham nessa imagem aqui. Então, a gente tem os students, a gente tem o teacher, a gente tem um blackboard, que é a lousa ali no fundo, a gente tem sound equipment do lado da lousa, computador, temos o modem da internet, um local cheio de imagens ali no cantinho, cor-de-rosa, não é imagens, colagens ali, tá? Então vocês vão criar mais ou menos umas 3 perguntas de aonde está e vão vocês mesmos darem a resposta usando prepositions of place. Por exemplo, where is the teacher? Aonde está o teacher? E aí vocês vão me dizer, ele está na frente da sala, está na frente dos students, por exemplo, certo? E é isso que vocês vão fazer. Eu quero 3 pelo menos, tá? Agora a gente vai mudar o foco. Aquele lá era tranquilinho, era só pra dizer, né? A teacher hoje foi boazinha. Mas lembra que semana passada eu prometi que eu ia ser um pouquinho mais malvada hoje? Pois então, eu vou ser um pouquinho mais malvada hoje. Vamos trabalhar o simple present. Simple present,
que nada mais é do que o presente simples. É o seguinte, mon amour. O simple present a gente vai usar sempre que a gente estiver falando sobre rotina, ou seja, coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Essa é a primeira característica importante do simple present que tem que ser levada em consideração. A segunda coisa que a gente precisa pensar sempre que leva o simple present, né, é que o simple present ele vai ser usado sempre para falar de coisas em geral. Por exemplo, para falar de gostos pessoais, para falar sobre hábito, para falar sobre rotina. Então, assim, quando você estiver pensando, né, em coisas que acontecem com uma certa frequência com você, você provavelmente está pensando simple present, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa geralmente assim, eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou taranã. E isso não é simple present. Isso é outra categoria de presente e não é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, lembrando que simple present sempre se trata de rotina. Tá, isso tendo sido dito, eu preciso dizer outra coisa para vocês que é: o simple present, ele é dividido, tá? Então, ele vai ser separado pelos sujeitos I, you, we e they. E ele vai ser separado em he, she e it. E tem um porquê disso acontecer, tá? Esses sujeitos que eu citei para vocês, eles têm situações em que eles são trabalhados de maneira diferente dentro do simple present. Então, assim sendo, a gente precisa explicar eles de maneira separada também, para não dar ruim, ok? Hoje eu vou trabalhar com vocês apenas esses 4 sujeitos que estão aqui na tela: eu, você ou vocês, nós, eles e elas, tá? Como que vai funcionar? Quando eu estou trabalhando de maneira afirmativa, eu vou trabalhar simplesmente com o sujeito que eu estou citando, um verbo, ou seja, uma ação que eu esteja praticando, e um complemento, tá? Que é o que vai dar a liga, vamos colocar assim na minha frase, tá bom? Então, a frase no simple present afirmativa, ela é literalmente muito simples, ela é muito fácil. Você tendo essas 3 coisas, tendo esses 3 elementos, você já tem uma frase montada, tá? Aqui a gente tem os exemplos, ó. I like grapes. You eat bananas. We have apple for dessert. E they buy pears at the supermarket. Ok? Certo? Tranquilo, né? Fácil. Agora, quando a gente vai para negativa, a gente não consegue trabalhar o not sozinho. Lembram disso? Acho que eu já falei isso para vocês. E se eu não falei, estou falando agora. O not, apesar dele significar não, ele não é uma palavra que pode ser usada sozinha, tá? Ele sempre vai precisar ter algum auxiliar perto dele para que ele funcione de maneira apropriada, vamos colocar assim. No caso do nosso simple present, com esses sujeitos que a gente tem aqui, a gente trabalha com o auxiliar do, ok? Então a gente trabalha com o do. Esse do vai parecer até estranho isso que eu vou falar, mas o do, gente, ele não é traduzido, tá? Ele dentro das frases de simple present, ele não é traduzido. E aí, quando a gente vai montar uma frase negando ou perguntando também, porque ele também vai ser usado na interrogativa, na hora que a gente vai passar essa frase para o português, é como se esse do não estivesse ali. É até engraçado. Mas para a frase funcionar com perfeição no inglês, ele precisa estar presente, tá?
Então, para você fazer a negação, ficaria do mais not, ou então don't, que é a abreviação. E para você fazer a interrogação, você vai usar esse do aí sozinho, tá? Na negação, você vai precisar de um sujeito, um verbo, o don't, né, ou do not, como você queira chamar, e o complemento. Isso é o que você vai precisar para trabalhar o do na negativa. Para você trabalhar na interrogativa, você vai precisar do sozinho, novamente. Vai precisar do verbo, vai precisar do sujeito e vai precisar do complemento. Na maioria, gente, a estrutura, ela precisa das mesmas coisas. A única estrutura que é realmente diferente é a do afirmativo, porque aí você não precisa usar o do nem o don't para nada, ok? Mas a negação e a interrogação, elas precisam, tá bom? Muito que bem. Caso vocês não lembrem, gente, lá no Student Book de vocês, é que eu não lembro agora a página, mas lá no Student Book de vocês tem isso, vocês já fizeram. E dá pra vocês pegarem, tá? Peraí. Pronto. Aí, vocês podem olhar lá no Student Book de vocês, que vocês fizeram bastante exercício sobre isso. Inclusive, na prova de vocês teve muito disso aqui. Então, dá uma olhada lá de novo pra vocês relembrarem, tá bom? Que lá tem bastante coisa. Se vocês não acharem no Student Book a página, me chama que eu vou procurar depois no livro. É que eu não tô com o livro na minha mão agora, tá bom? Muito bem. Aqui agora a gente tem as short answers, que são as respostas curtas que a gente pode dar para quando a gente faz pergunta com o do, tá? Então a gente pode responder afirmando yes, o sujeito que foi mencionado, e do. Ou então no, o sujeito que foi mencionado, e don't. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu perguntar pra vocês assim, do you like pizza? Se a resposta de vocês for sim, a resposta vai ser yes, I like pizza, ou então yes, I do. Se eu pergunto, do you like soccer? A resposta afirmativa, yes, I do. A resposta negativa, no, I don't, certo? Então é isso que vocês vão usar aqui nas short answers. Teacher, mas por que ela vai ficar com tanta pouca coisa? Tipo, dá pra entender o que tá sendo falado? Dá, guys. A short answer, ela serve justamente para facilitar a fala da pessoa, para não ter uma resposta muito repetitiva e também para a pessoa poder se comunicar com mais clareza e facilidade, tá? Esse é o papel da short answer nas nossas conversas. Aqui a gente tem um monte de comida gostosa e bonita, e eu quero que vocês escrevam para mim as que vocês gostam e as que vocês não gostam, tá? Como que vai ser isso? A primeira aqui são frutas, né? Coisas saudáveis. Se você gostar, você vai escrever assim pra mim: I like, e aí você vai colocar o que é. Nesse caso aqui são os vegetais, né? Então eu vou colocar I like vegetables, certo? Agora, se eu não gosto de vegetais, se eu acho vegetais ruins ou qualquer coisa do gênero, aí eu vou escrever diferente. Aí não vai ser I like, vai ser I don't like, porque eu não gosto, tá? Então, o que vocês gostam, I like. O que vocês não gostam, I don't like. E do lado o nome do alimento, tá? O que vocês não souberem de nome de alimento, lá no Getting de vocês, lembram lá o livrinho vermelho que a gente fez faz um tempão? Tem uma lista de alimentos nos capítulos 4 e 5. E mesmo assim, se vocês não souberem onde está o livro ou não acharem, aí eu deixo pesquisar no Google, tá? É só o nome dos alimentos, hein? Mais nada. Aqui, por outro lado,
vocês vão trabalhar short answers. São os mesmos alimentos, é a mesma coisa. A diferença é que aqui vocês só vão responder yes, I like, ou então yes, I do, né, no caso, ou então no, I don't. É só isso. E aí, para ficar fácil, para eu identificar do que é que vocês estão falando, vocês escrevam o nome do alimento. Então, por exemplo, vegetables, aí na frente dos vegetables vocês escrevem yes, I do. E aí, se vocês não gostam do bife com a batata frita, no, I don't, tá? É isso que vocês vão ter que fazer nessa daqui. Aqui é o que a gente vai ver na semana que vem. Então, façam esses que eu passei pra vocês hoje, do Simple Present e das Prepositions of Places, que são os que a gente vai trabalhar hoje. E na semana que vem, a gente vai trabalhar junto com o do Simple Present da terceira pessoa. Beleza? Certo? Espero que vocês tenham entendido. Eita! E see you guys next class. Bye bye.